Boa noite, meus amados, graça do Senhor Jesus, alegria estar de volta aqui. Para mim é sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação. Estava conversando com Râmala, eu disse: Râmala, fico muito feliz de estar junto com a igreja em mais um aniversário. São amigos queridos, né? Muitos irmãos queridos, pastores, a liderança. Agradeço a Deus por essa parceria, por caminharmos juntos e de alguma forma, né, ver o Senhor agindo na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Fico muito feliz, rever o Davi, rever o Wander, Morita, né, e o Clóvis, pastor Clóvis aí, que a gente também tem caminhado. Alegria mesmo. Convido a você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versos de número 7 a 16. Enquanto você acha aí, é um texto muito forte, muito central, e daria para fazer umas 3 pregações, né, por causa dos assuntos aqui, mas o apóstolo Paulo condensou essas palavras aqui, e a gente vai tentar hoje, não é, apesar das minhas limitações, a gente tentar ver aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre essa palavra em nós. Palavra em nós. Qual é o propósito da palavra em nós? Então, Efésios capítulo 4, verso de número 7 em diante, diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias do que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor. Os gregos, eles tinham um conceito muito interessante, chamado de eudomia, que, de certa forma, esse conceito eudômico tem a ver que todas as coisas têm uma finalidade, todas as coisas têm um propósito. E quando a gente olha mesmo, né, e eles deduzindo isso a partir das questões filosóficas e de análise, todas as coisas têm um propósito. Todas as coisas têm um sentido. E esse conceito eudômico, né, esse conceito de aidamonia, que é um conceito muito de Aristóteles também, essa palavra ela é uma palavra fácil, é só você lembrar, né, daime, santo daime, não tem essas expressões. Esse conceito de daime vem dessa palavra, né, que é dessa origem aí. E o que seria esse conceito? Seria que eu preciso descobrir o meu propósito na vida. Eu preciso ser plantado em um local, eu preciso descobrir esse propósito, eu preciso ser plantado como se fosse uma árvore em um determinado local. Quando há esse novo nascimento, o Senhor
tem um propósito na nossa vida. A carta aos Efésios, ela está para mostrar para a gente esse propósito, identidade, propósito. Eu creio que fazer 8 anos, 8 anos da igreja base, a gente precisa pensar sobre isso. São 2 coisas que a gente precisa sempre olhar: a nossa identidade e o nosso propósito. E aqui nós temos uma carta eclesiológica, da doutrina da igreja. Mas uma coisa, além da gente, e a gente vai chegar lá, no propósito, mas tem uma coisa também importante: qual é o propósito de Deus em criar a igreja? Qual é o propósito de Deus em formar e em criar a igreja? Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito que Deus tem na nossa vida, na sua vida? Pronto, Efésios também vai dizer isso. É claro que toda a Escritura vai mostrar o propósito de Deus. Ele nos salva. O propósito da Trindade Eterna é nos salvar. A gente tem um presente maravilhoso que nós recebemos, foi a Trindade Eterna, no que nós conhecemos como pacto da redenção, que na eternidade, a Trindade Eterna, antes do inferno, antes de anjos, antes da criação, eles entraram em pacto eterno, nos atrelando dentro do pacto e enviando o Cordeiro, que é o plano da redenção. Esse é o grande presente, esse é o grande propósito, o plano da redenção, todo o plano do Senhor. Que presente maravilhoso! O propósito de Deus em nos criar, nos ter como igreja, para a gente testemunhar do Senhor. Mas também esse texto, e esse texto especificamente, mostra para a gente o propósito. E o propósito de Deus nesse texto, esse é o ponto central, eu queria que você observasse isso, para a gente tentar alinhar bem o texto. O propósito de Deus é o catatismos. O centro desse texto aqui que nós temos em mãos é o aperfeiçoamento dos santos. Deus te chamou com um propósito, porque Ele visa o seu aperfeiçoamento, a sua maturidade. Cristão maduro, aperfeiçoado, lapidado, trabalhado, ordenado. Esse é o propósito de Deus quando a gente olha para esse texto. Agora, esse texto ele é cheio de objetivos. Se a gente não entender os objetivos, os propósitos, porque se você for ver no texto, tem muito porque é justamente, ele está sempre falando de propósito. E o primeiro propósito que a gente vê é que o propósito da humilhação e exaltação de Cristo foi conceder dons à sua igreja. Veja o que o Senhor fez para chegar nesse aperfeiçoamento. A primeira coisa que a gente olha para o texto e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Do versículo 7 até o versículo 11, a primeira dimensão aqui tem a ver com os dons. E aí a gente aprende aqui que o Senhor nos potencializou com dons. O Senhor nos potencializou com dons. E eu estou usando a expressão potencializar mesmo, de potência. Essa coisa da energia mesmo. Essa coisa da ação miraculosa do Senhor, capacitando você para uma determinada tarefa. Mas isso tem a ver com potencialidade. Porque nós temos um desafio enorme. Deus nos deu um presente. Jesus nos deu um presente. E esse presente chama-se dons, que é o presente. A palavra dom tem a ver com presente. Só que você está potencializado com dom. Mas a grande questão é se ele está em atividade. Uma coisa é potencialidade. Outra coisa é atividade. A pergunta é: o seu dom está ativo? O seu dom está ativo?
E quando é que o seu dom está ativo? Quando você está desempenhando o serviço. Mas antes da gente ir para lá, ele dizia: a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí ele diz: por isso, e ele vai pegar o texto do Antigo Testamento, lá em Salmos, falar de Deus e linkando Jesus Cristo aqui como Deus. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. E aqui, alguns vão trabalhar esse texto, o pessoal da batalha espiritual, turma, houve um tempo aí, Rebeca Brau, vocês conhecem, não é? Conhece. Andaram aí. Foi muito forte. Rebeca Brau, Neuza Etioca, aí pegaram esse texto aqui, aí batalha espiritual, pegaram esse texto e fizeram aí umas manobras, e chegou aquele ponto de que Jesus desceu lá no inferno, tem música, tem tudo. Tá, tudo bem, tem gente que pensa dessa forma, mas não é necessariamente isso. O apóstolo Paulo, ele está dizendo simplesmente uma coisa, que eu acho que vale a pena você sair daqui hoje à noite pensando sobre isso. A morte de Cristo, o seu estado de humilhação, que é desceu à região mais inferiores da terra, é a sua encarnação, é o seu sofrimento, é a sua dor. Morreu, morte de cruz, ele morreu, só morrer já é humilhação, mas ele teve que morrer a pior morte. É isso que está lá. Esse texto fica paralelo com a cristologia lá que a gente tem em Filipenses capítulo 4. E ele desceu às regiões, ou seja, num estado de humilhação mais profunda. Mas quando ele desceu, que ele morreu, morte de cruz, aí agora tem outra parte do V, que na cristologia nós chamamos de estados de exaltação de Cristo. E quando ele tem um estado de exaltação, que ele ressuscita, que ele vence, ali ele vence todas as coisas, ele vence o inferno é destruído, todas as coisas são, e ele está acima de todas as coisas. E quando ele faz isso, e a ideia aqui é a figura que o apóstolo Paulo está usando de guerra, de batalha, quando os generais, isso em Roma, e não só isso, no Antigo Testamento a gente observa isso, quando você vencia, você entrava em uma cidade, você pegava os despojos, aí você pegava tudo aquilo ali, repartia junto com os soldados, repartia para os seus soldados. É isso que ele está fazendo na linguagem. Quando Jesus, que se encarnou, sofreu, morreu, morte de cruz, e agora ele sobe exaltado, vencendo o inferno, ele fez tudo isso para conceder dom para você, para te presentear com dom. É isso que o texto está dizendo, meu irmão. O dom que você tem foi um presente de Deus que valeu o sangue de Cristo. Como é que você pode voltar essa noite sem levar isso em consideração? Se seu dom não estiver em atividade, significa que você está com a força potencializada, a igreja está com a fonte potencializada e você não está exercitando o seu dom. Jesus Cristo, esse foi o propósito também da morte de Cristo, foi potencializar você com dons, para que ele faça efeito. Amém? A segundo, outro presente, e aqui a gente está chegando, se aproximando do tema, que é muito central aqui. O Senhor, e aqui o texto vai falar sobre dons, e a questão aqui é que o Senhor presenteou, não só capacitou toda a igreja com dons, mas ele presenteou, ele deu presente também para a igreja, e os presentes dessa igreja são os seus pastores, é a palavra de Deus, é o dom voltado para as Escrituras. Isso aqui é o grande ponto, a palavra entre nós. Pastor, onde é que está? Veja comigo, no versículo 11, quando ele diz dessa ação de Jesus Cristo capacitando toda a igreja com um dom, ele traz uma conjunção dizendo, e ele mesmo,
concedeu. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E é interessante que aqui só está relacionado com dons da palavra, com dons de fundamento. Nós temos alguns problemas, porque está aqui o apóstolo e profeta, mas o próprio texto nos explica. O propósito dos profetas, o propósito dos apóstolos foi extremamente importante, foram os nossos fundamentos. Sem esse fundamento que aconteceu no primeiro século, e esse fundamento que também trouxe do Antigo Testamento, nós não teríamos o que pregar, nós não teríamos o que ensinar. Eles balizaram todas as coisas. E é isso que o próprio texto nos diz. No capítulo 2, veja comigo, quando ele diz assim no versículo 20, 2:20. Pega o 19, né? 19. Assim, já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento de quem, meus irmãos? Dos apóstolos e profetas. Pronto, esse é o propósito. Esses dois dons aqui, depois do primeiro século, nós não temos mais. Se a gente for trazer a questão profética, é a palavra de Deus, é a pregação. A pregação da palavra, a exposição. Mas a gente tem uns outros, que envolve esse aspecto da liderança e do ensino. Ele diz, olha, outros para evangelistas, que são os missionários transculturais, aquelas pessoas que têm esse dom e que também ensinam a igreja a desenvolver a evangelização, a proclamação. Mas ele diz pastores e mestres, e aqui tem toda uma discussão, né? São dois, então são dois, é pastor, tem gente que é pastor e não é mestre, tem mestre que é mestre, mas não é pastor, como é que é isso? Tem uma discussão grande, o objetivo não é isso aqui, mas pela estrutura do grego, pela estrutura do grego, o grego está sempre dizendo assim, ele está sempre dizendo assim, e uns para, todos eles. Aí quando chegou no pastores e mestres, ele diz assim, e um para pastores e mestres, aí ele não botou para. O "e" ali foi uma condição para dizer, olha, as duas coisas estão juntas, porque senão ele colocava "e uns para" também. Ele não fez isso, ele fez todos eles, mas aqui ele não fez. Por quê? Porque todo pastor, ele precisa ser mestre, ele ensina a palavra, ele cuida como pastor, mas o ensino, porque esse é o grande ponto também desse texto. Deus capacitou a igreja com dons, deu um presente para cada um de nós, ele deu um dom, e isso custou o sangue de Cristo, mas ele nos presenteou também com ministérios da palavra, com pastores. Os pastores dessa igreja são um presente, meus irmãos, para a vida da igreja. São presentes de Deus. A pergunta é, por que ele fez isso? Qual foi o propósito de Jesus Cristo ter morrido, ter dado dons, e ele trouxe pastores e deu como presente para a igreja? Aí nós chegamos aonde? No aperfeiçoamento. Tudo isso, veja, olha o propósito, tudo é um propósito, tudo está no propósito. Quando ele diz, outros para pastores e mestres, com vistas, está aqui o catatetismo, aquela expressão que a gente falou, ou seja, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Esse é o propósito principal. Por isso que ele concedeu dons, por isso que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, a morte de Cristo foi para conceder dons para a igreja. É por isso que ele traz o ministério da palavra, e ele traz pastores e presenteia a igreja, tudo por causa do aperfeiçoamento. Mas o texto continua com propósito. O texto continua com propósito. E a pergunta é, qual é esse para quê? Por que esse catatismos aconteceu? Por que ele fez isso? E agora a gente vai entrar na estrutura da palavra.
em nós. A palavra em nós. O objetivo, o propósito de Deus é esse aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é feito pela palavra de Deus. E agora acompanhem comigo os paras, que aí a gente consegue ver melhor o texto. A primeira coisa, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, por isso que Deus fez isso, deu presente para a igreja líderes. Jesus Cristo morreu na cruz e Ele deu dons. Ele fez isso para o aperfeiçoamento dos santos. Agora, e esse aperfeiçoamento, qual é o objetivo? Para o desempenho do seu serviço. Para o desempenho do serviço. Esse dom precisa estar em atividade. Esse dom precisa estar ativo. Esse presente precisa estar ativo. É para diaconia. A palavra aqui tem a ver com a diaconia. É serviço cristão. Se você for ver essa carta eclesiológica da doutrina da igreja, o apóstolo Paulo, lá nos primeiros capítulos, ele traz o elemento da doutrina, do ensino, da Trindade eterna. Capítulo 1, a gente vê o Pai e o Filho dando bênçãos para a vida da igreja. Capítulo 2, a morte de Cristo, a graça, o novo nascimento. Capítulo 3, há uma oração pela igreja, há uma oração pelo Evangelho. E a doxologia termina, por isso que é uma doxologia, porque se você for ver no capítulo 3, verso de número 21, termina com amém, então a primeira parte se foi. E agora nós temos a parte prática, e nós estamos nessa parte prática. E o grande ponto aqui do texto é: rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Andem com o mesmo peso do Evangelho. Andem, combinem. Como é que eu vivo combinando com o Evangelho? A primeira coisa que ele faz é falar no nosso relacionamento. A segunda é o exercício do nosso dom. É o desempenho do serviço. Hoje tem crescido demais. A maior denominação que tem crescido no Brasil chama-se os desigrejados. A maior, vou repetir para vocês, são dados. A igreja que está mais crescendo no Brasil são os desigrejados. Eles querem Cristo, mas não querem nenhuma comunhão e nenhum relacionamento com a igreja. Eles não precisam exercer dom. E você se depara com um texto desse, que diz: se você não está exercendo o seu dom na igreja, se você não está desempenhando o serviço na igreja, você não está combinando com o Evangelho. Você não está no propósito do aperfeiçoamento. Porque o propósito de Deus é Ele aperfeiçoar você para crescer, para restaurar, para ter maturidade, para crescer. Então, a primeira questão aqui que a gente vê, esse aperfeiçoamento para o desempenho do seu serviço. Graças a Deus que a base está indo de encontro a essa linha. Pelo contrário, a base está procurando uma outra coisa. Nós precisamos ver a liderança, nós precisamos ver o governo da igreja, a estrutura importante, todas essas questões, a liderança. Vocês estão indo contra totalmente contrário, né, a essa onda gigante. Deus continue preservando assim. Mas você, se tiver picado aí alguma dosezinha desse perigo, desses desigrejados, você não pode estar dentro disso. Porque é para isso que a palavra de Deus está em nós. A segunda coisa, o segundo para aqui, quando ele diz para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, desempenhar é você exercer o serviço e você trabalha na edificação da igreja.
Nossa, os pastores trabalham na edificação da igreja, foi presenteado para isso, Deus presenteou para isso, para aperfeiçoar os santos, mas lá está a gente, você também trabalha, você é responsável pela edificação da igreja, você é responsável pela edificação da base, você é responsável em edificar com a palavra do Senhor, além de exercer seu serviço, você trazer edificação para a igreja. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vê uma igreja madura? Quando é que a palavra está fazendo efeito em nós? Ele diz aqui, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha o nosso caminho, até que todos, é todo mundo, todos os membros aqui dessa igreja local, todos os membros da sua congregação, todos os membros, até que todos cheguemos à unidade da fé. Que coisa espantosa. Sabe o que é a unidade da fé? Não é tipo assim, talvez você está pensando assim, né? Que eu tenho a mesma fé que o pastor Clóvis tem, aí agora a gente está todo mundo uma fé. Não é isso, meu irmão. Unidade da fé é que o conjunto de crenças que você tem, a sua confissão de fé, você não pode pensar uma coisa e o outro irmão seu pensar outra coisa completamente diferente, e o outro irmão pensar sobre uma determinada doutrina completamente diferente. Não, unidade da fé, a gente tem uma fé em conjunto. A gente tem uma fé em conjunto. As crenças nossas, nós temos crenças básicas que são as mesmas. O que nós cremos? E por isso é tão importante a palavra em nós, doutrina em nós. Eu não posso, a gente não pode, é isso que é uma igreja madura. Você ter um pensamento de teologia da prosperidade, enquanto que o outro traz um pensamento de quebra de maldição, enquanto que o outro vai trazer sal grosso. Não pode, não pode. Você tem uma confissão de fé. O que é que nós temos? Qual é a nossa unidade da fé? Nós vamos crescer nisso. A gente pensa em conjunto, umas coisas diferentes ali, outras, mas a gente tem uma unidade de crença. Nós temos uma unidade. Isso que é uma igreja forte, é isso que é uma palavra em nós, na prática. Que Deus faça dessa igreja e continue fazendo. O quanto essa igreja tem crescido na palavra. Você não pode ficar de fora disso. Essa é a primeira coisa, quando você está falando sobre edificação do corpo. A segunda questão que a gente olha, dentro desse tópico, e do pleno, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha só, e do pleno conhecimento. A palavra gnose, que vem desse conceito de gnose, tem a ver o elemento intelectual, mas não só isso, mas ainda relacional, um comprometimento. Você se compromete com aquilo. No mais profundo do seu ser, você se compromete fortemente com aquilo, ou seja, de conhecer mais de Cristo. Por isso, meus irmãos, teologia não é só para seminário. Os seminaristas estão indo para fazer o curso teológico, sabe para quê? Para ensinar a igreja. É para isso que eles estão aprendendo no seminário, é para ensinar a igreja, porque a igreja precisa ser baseada totalmente, e o nome base, né? De conhecermos mais de Cristo, aprofundarmos mais no seu amor, aprofundarmos mais em conhecer, e cada vez mais a gente se comprometendo mais forte, mais compromisso, aprendendo. Teologia é para todos, e a igreja tem que trabalhar teologicamente, profundamente, porque é assim que o texto está dizendo, que é uma igreja que cresce. A outra coisa é a perfeita varonilidade. Pastor, o que é isso? Nada mais, nada menos, amadurecer. Esse é o propósito.
É isso que tem a ver, é isso que é o propósito de aperfeiçoamento. O Senhor quer que você amadureça. E esse primeiro amadurecer aqui, que é varonilidade de ser varão, da ideia de você já ter alcançado a idade adulta, essa primeira dimensão aqui é a responsabilidade. Ter responsabilidade. São as responsabilidades que você precisa ter quando você tem uma série de demandas, você é responsável. Você agora tem uma família, você agora é adulto, você precisa resolver, pronto. Agora é isso que ele está dizendo com o sentido de varonilidade, que é que você agora tem maturidade para ter as suas e executar as suas responsabilidades. Mas olha só a beleza que o texto nos aponta. A edificação do corpo de Cristo tem a ver com uma igreja que a palavra de Deus opera em nós, está em nós, que ela traz para a gente, ela aponta para a gente a unidade de fé, nossa unidade de crença. Nós estamos juntos, crendo a mesma coisa, nós nos aprofundamos mais em Cristo, em conhecer, nós amadurecemos, e aí a gente parece com Cristo. A vida, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente vê, fica traduzido em vida, porque a gente tem a medida. O apóstolo Paulo faz isso, ele não deixa nenhum espaço aqui. Ele diz a medida da estatura, medida e estatura da plenitude de Cristo, ou seja, eu sei do tamanho dele, da largura dele, e completamente ser cheio dele. Isso é ser um cristão maduro. Isso é ser uma igreja madura. E isso é o poder da palavra em nós. O último agora no versículo 14, são esses três para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo, e a gente viu o que tem a ver a edificação do corpo. Mas agora, para que não mais sejamos como quem, meus irmãos? Como quem? Como meninos, como crianças. Olha que coisa. Agora, aquela maturidade é de responsabilidade, que a palavra de Deus nos dá, que agora a gente conhece ela em nós, ela nos dá responsabilidade, mas agora são os falsos ensinos, é a maturidade contra os falsos ensinos, e não é só o pastor Clóvis, não é só o pastor Davi, Wander, Morita, presbíteros, não, é você também, porque Ele quer que você não seja como meninos. Ele traz a figura de criança, e aquela criança que você sabe, né? Você pode levar, a pessoa vai embora, né? Leva. E ele faz uma outra figura, que essa também é muito forte, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados em redor por todo o vento de doutrina. Olha que coisa, pela artimanha dos homens, pelas astúcias dos que induzem o erro. E agora é a figura náutica, né? A onda vai para lá, a onda vem para cá. Imagina uma canoinha ali que não tem âncora, sai levado para lá. Vamos lá, vamos para o monte, subir no monte. Vamos todo mundo agora subir no monte. Lá vai a onda. Agora nós temos paletó. Bora. Lembra do paletó? A turma andava assim. Vem, a onda vai para lá vai a onda. Agora é o coach. Aí vamos para o coach. E vai indo, meus irmãos. E vai indo, se alimentando disso. Meninos, a igreja brasileira é muito menina. O Senhor quer que você amadureça. Quando todo mundo estiver indo, você olha e diz: não, a palavra é em nós, eu não vou, isso não está nas escrituras. Se é o gelado, frio, sorveteriano, não sei o que, base, não sei, tal, cloviano, não sei, não sei, não sei, não sei, você não vai em modismo, você não entra nisso. E a gente, meus irmãos, tem um problema muito, muito forte com espiritualismo. Vou mexer numa coisa aqui, né?
o espiritualismo e o misticismo, né, é muito forte, e também, né, as nossas tendências afros. Lá em casa ninguém apanha limão. A Rama, ela não deixa o pessoal apanhar limão, porque ela acha que tem uma mão, né? Eu sei que vocês vão concordar com ela, muitos vão concordar, que tem uma mão lá que vai matar o pé de limão. Não tem essa crença aí? Tem. E aí, né? Então, assim, essa coisa, esse mal olhar, não, tem a mão no seu. Sabe o que é isso aí, meus irmãos? É tudo essa mistura. Tudo essa mistura. E isso vai, trabalhando em nós, e a gente vai criando uma série de coisas. E olha o que o texto diz. Essa é a maturidade que você precisa ter. A primeira, a varonilidade, é da responsabilidade. Mas essa agora é de você perceber erros doutrinários. Você não vai porque todo mundo está indo. Você não está indo porque a palavra em nós faz com que a gente não vá. Sabe por quê? Tem a astúcia dos homens. Olha aí o que o texto diz. O texto diz, olha, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Essa palavrinha aqui tem a ver de falsificação. Eles estão falsificando os jogos. É a ideia de falsificar os jogos. É a tramóia. Ele pega um pedaço do texto bíblico, mistura com outro, pega um texto do Antigo Testamento, mistura, cria uma doutrina e joga para a igreja, aí a igreja vai. Não é assim. Não vá, meus irmãos. Não vá. Tantas doutrinas erradas. Maldição hereditária, errado. A gente tem muita teologia equivocada. E talvez porque está na nossa mente cultural, e porque a gente ouviu, o Senhor quer que a gente tenha maturidade. A palavra em nós tem que criar em nós maturidade. E ele chega, e a gente finaliza agora, mas, conjunção. Olha só como é a verdade, não é? Mas seguindo o quê? A verdade. Que verdade é essa? Se ele acabou de dizer de erros, de ensinos errados, que verdade que ele está falando? Ele está falando da palavra. Mas, seguindo a verdade, é isso que a gente precisa seguir, a verdade. E essa verdade precisa ser com amor. E aí você quer ver uma coisa que o apóstolo Paulo trabalhou lá em 1 Coríntios? Você lembra o capítulo, quando ele está falando sobre dons? Ele fala, vou passar a mostrar para vocês um caminho sobreexcelente. Capítulo 3, ele fala qual é o dom? Amor, não é? Capítulo 14, profecia, não é? Palavra. Amor e palavra. A palavra em nós é juntamente com o amor. É isso. Mas, diferente de ser criança, mas seguindo a verdade, seguindo a exposição das Escrituras, o ensino das Escrituras, a gente tem uma unidade, a gente buscar isso, a palavra em nós, fazendo morada em nós, dirigindo a nossa igreja, dirigindo o nosso coração, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. É assim que uma igreja cresce, meu irmão. Graças a Deus que essa igreja está crescendo. Eu sei que crescimento tem muito a ver com número. Não é isso. Não é isso. Tem uma série de coisas que a gente está vendo no texto. De quem? Todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação. Você está vendo aí a estrutura? O mecanismo, olha o mecanismo. Ele sai agora para a figura do corpo. E ele está dizendo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, cada um desempenhando, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, o justo sinergismo, a união de força, porque agora a potencialidade do dom está em atividade. E quando a potencialidade do dom está em atividade, meu irmão, e é isso que ele quer para mim e para você. Mas o texto termina intrigante, no mínimo. A justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo
em amor. Você entendeu? Você cresce e faz com que o outro cresça. Você, pela palavra do Senhor que está em você, pelo serviço, você é responsável pelo crescimento desta igreja. Você é responsável pelo crescimento desta igreja. É isso que o texto está dizendo. Deus presenteou você com um dom para que você seja aperfeiçoado e aperfeiçoe também o seu irmão. A justa cooperação. A justa cooperação. Os gregos tinham esse pensamento, que você tem que estar no local, e se você estiver no local errado, o cosmos está contra você. O Senhor te plantou, te tirou, te transportou do império das trevas e te plantou. E é isso que o salmista diz, não é? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como árvore. Você foi plantado aqui. Você foi plantado aqui. O Senhor te teletransportou para que você dê fruto. Esse foi o propósito de Deus na sua vida. Isso é o aperfeiçoamento. E a palavra de Deus produz isso em nós. Não saia daqui hoje à noite sem que você veja e analise: o meu dom está ativo? Ele está ativo? Potencialmente você já está potencializado, mas a grande questão é estar ativo. E se não estiver ativo, você está contra os propósitos de Deus. E a gente só é feliz porque esse conceito de Aristóteles é o resultado do que é ser feliz. Para o cristão, ele só é feliz se ele estiver desempenhando aquilo que Deus quer, o propósito dele. Que Deus abençoe você e que mais um ano de vida dessa igreja, a palavra de Deus produza fortemente no seu coração esse senso de edificação. O nosso Senhor morreu na cruz para capacitar você com dom, deu presentes na vida da igreja para que a igreja seja aperfeiçoada. E o aperfeiçoamento, o propósito do aperfeiçoamento é o exercício do serviço, é a edificação, e essa edificação acontece, como é que eu estou sendo, a igreja está sendo edificada? Quando existe uma unidade da crença, quando a gente conhece mais e mais de Cristo e se aprofunda, quando a gente tem maturidade, a varonilidade, e quando a gente é cheio, completado por Cristo. Quando é que isso acontece? Quando nós não somos mais criança, mas menino. A gente tem maturidade para ver o erro bíblico. E o que o Senhor quer? Que a gente cresça. Que a gente cresça na verdade, em amor. E o exercício o dom seja em atividade. Deus te deu um presente. Faça esse presente valer a pena para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor, nós nesta noite de avaliarmos e pensarmos sobre aquilo que o Senhor faz e o teu propósito na nossa vida, de sermos igreja do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que hoje nós, mais uma vez, alimentados pela tua palavra, olhemos, Senhor, para nós mesmos, e de olhar a tal profundidade de que o Senhor morreu para nos conceder esse presente. E a gente não pode, Senhor, a gente não pode deixar de exercitar o nosso dom. Te agradecemos, Senhor, por esses pastores dessa igreja, Senhor, pela liderança dessa igreja,
que são presentes do Senhor para a vida dessa igreja. Que a igreja ore, Senhor, e alegre, Senhor, pela vida dos pastores dessa igreja. Ó Senhor, mas que também eles se alegrem, Senhor, o propósito, o sentido e o significado, Senhor, de cooperarem no crescimento dessa igreja local. Bendito seja o teu nome, Senhor. Adorado seja o teu nome.